Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui, professor César Bodão. Hoje, para nós falarmos sobre interpretação de texto. Vamos introduzir a parte de interpretação de texto. Que bicho que é esse que atormenta muita gente no Enem, nos vestibulares, nos concursos públicos, nas provas de escola, em casa, na televisão, em qualquer lugar que você você encontra pessoas que falam: puxa vida, eu tenho problema de interpretação de texto, eu não consigo interpretar direito um texto. Que coisa é essa? Então, é agora que nós vamos tirar as dúvidas que você tenha. Esta primeira parte é uma parte introdutória. Na maioria das vezes, o que você vai encontrar aqui, você não precisa memorizar. Você tem que guardar com você. Não que você não precisa memorizar, você não precisa memorizar para fazer a prova com ele, mas você precisa ter isso na cabeça como conteúdo para poder interpretar bem o seu texto, tá? Então vamos lá. O que é um texto? Gente, a primeira coisa é a definição de texto, tá? Então vamos lá. Defina um texto como algo... Vamos definir o texto como algo formado pelo homem, tá? Então tira da sua cabeça que texto, se você tem isso na cabeça, obviamente, texto não é só aquele enunciado escrito, ou aquela parte escrita, ou aquela configuração escrita que você possa ter visto por aí, num cartaz, numa revista. Não. Texto, segundo esta definição com a qual nós vamos trabalhar e com a qual o Enem trabalha, é a seguinte: texto é qualquer produção feita pelo intelecto humano. Tem a mãozinha do homem ali, usou o cérebro para fazer alguma coisa, é um texto. Tem uma intenção, tá? Tem um objetivo. Então o texto inclui tudo aquilo que o homem coloca a sua intelectualidade para construir. Então eu vou dar um exemplo. As palmeiras imperiais. As palmeiras imperiais não são nativas, segundo me consta, do Brasil. As palmeiras imperiais eram introduzidas nos lugares onde havia a mão forte do Império, o domínio do Império Brasileiro. Então aquilo servia como um símbolo do Império Brasileiro. Isso é texto. Outra árvore, o jacarandá no meio da floresta, nativa, ninguém plantou, nasceu ali, ninguém sabe como. O que é? Aquilo é uma árvore no meio da floresta. Não é um texto, tá? O rio, os rios que nós temos no Brasil, é texto? O rio é texto? Não. Mas e a sujeira que está no rio? O esgoto? Isso é texto. Tem ali a mão do homem, tem ali uma história, por que foi, qual o objetivo, com qual finalidade. Você entendeu? Então, eu não posso verificar mais o texto apenas como sendo um enunciado escrito, alguma coisa escrita ou desenhada. Não. Vamos evoluir para todos os tipos de texto. Por quê? Porque o Enem vai usar os tipos de textos que estão disponíveis aí para que você interprete. Charges, linguagem verbal não verbal, textos escritos mesmo, textos que só tem desenho, por aí vai. Então você precisa saber interpretar os textos. Não só para a interpretação da língua portuguesa, ou da linguagem, ou dos textos de língua portuguesa, mas também para os gráficos que você vai usar na matemática, saber interpretar os gráficos, os números que estão ali, você precisa fazer isso. E na nossa aula de interpretação, nós vamos ter gráficos também, nós vamos interpretar gráficos, ok? Então vamos lá. Como são constituídos os textos? O texto são partes articuladas que, juntas, no entendimento global de todas elas, você tem um significado, ok? Você tem um significado. Então, no conjunto, tá? No conjunto das partes que formam o texto, você tem o significado. Muitas vezes, se você lê apenas uma parte, não é suficiente para que você entenda o texto todo. Tá? É preciso que você articule as partes, porque uma parte pode ser contraditória à outra. Justamente a intenção de ser contraditória é exatamente para dar o desfecho final na última parte e assim juntar as partes todas e formar o enunciado que o autor quis passar. Tá? Então vamos lá, ó.
Conjunto de partes articuladas. Para que um texto seja entendido, é preciso articular as partes. O todo é a síntese das partes. O todo é aquilo que as partes têm de significado conjuntamente, articuladamente. Então vamos aqui a um texto. Ó. Olha aqui. Vejam. Esse é uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo que está nas cobrinhas, que são outros personagens, né? Mas sempre vem junto com as cobrinhas, tá? O personagem são duas lesminhas aqui, uma chamada Shirley, que fica atrás. Você vai encontrar na maioria das vezes, eu nunca encontrei a Shirley na frente, sempre atrás do Flecha, tá? Então é a Shirley e o Flecha, sempre andando um atrás do outro. A Shirley, nesta tirinha, pergunta ao Flecha: Flecha, você é machista? O Flecha diz: para mim, não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta? Aí no último capítulo, ele diz: aliás, típica. Né? Que pergunta, aliás, típica. Tá? Bom, é importante, quando eu vá ler um texto, saber que nem sempre o autor coloca todas as informações. É isso que você precisa saber. Muitas vezes você precisa completar as informações que o autor não colocou, mas que estão ali no texto, estão implícitas. Nós vamos ver um capítulo sobre o implícito. Estão pressupostos. Nós vamos ver o que é o pressuposto. São elementos que você não necessita obrigatoriamente saber para cair no texto, porque de repente não cai isso lá na prova, o que é implícito, o que não. Mas você precisa saber que o texto tem. E eu preciso identificar, aqui tem uma coisa implícita, aqui tem uma coisa subentendida. Tá? Então, quando ela fala assim, Flecha, você é machista? Ela está fazendo uma pergunta direta ao Flecha. E o Flecha diz: para mim não existe qualquer diferença entre o sexo e o estilo. Que pergunta! Tá faltando uma coisa aí. Que pergunta sem noção? Que pergunta idiota? Que pergunta mais burra, mais besta? Que pergunta mais escalafobética? Escalafobética é legal, hein? Estranho, escalafobética é estranho. Você é escalafobético. Tá? Estranho. Qualquer coisa desse tipo. Está falando que pergunta idiota. Aliás, típica. Típica. Ele deixou uma coisa aí no ar também. Ele deixou sem falar uma coisa. Ele disse assim: que pergunta idiota. Eu tenho que completar isso aí. Que pergunta idiota. Pergunta idiota. Aliás, típica. Típica de quem? Flecha, você é machista? Esta palavra machista me leva também, está por trás, está aqui nas entrelinhas, que eu estou tendo um confronto entre o sexo feminino e o sexo masculino, tá? Quando ele diz que pergunta e eu coloquei idiota, e aí o desfecho, aliás, típica, e ele é um macho, aliás, típica de quem? De fêmea, de mulher. Mulher, para ele, só faz pergunta idiota. Ele é machista? Algum autor menos observador diria: não, ele não é machista, ele está dizendo aqui, para mim não existe qualquer diferença. Mas as informações mais importantes não estão contidas aqui, na linguagem verbal explícita. Está no implícito. Está naquilo que está por trás. Tá? Está no pressuposto. Eu tenho que pressupor, através dos fatos que estão colocados aqui, qual é a informação que está escondida. A informação que pergunta, idiota, aliás, típica, de quem? De mulher. Mulher, para ele, só faz pergunta idiota. Portanto, chego à conclusão que ele é machista. Tá? Então vamos aqui, ó, as partes. Ó. Então a primeira e a segunda tirinha. Ó. Flecha, você é machista? Pergunta direta, simples, não há nada que interpretar além do que está aqui. Você precisa interpretar além do que está aqui agora.
Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta? Que pergunta idiota, tá? Então, sabendo isso aqui, você vai ter um desfecho. Lendo só essa pergunta sem a primeira, você tem uma perspectiva de que ele não é machista. Você fala, haha, ele não é machista. Não, ele não é machista. Mesmo ele dizendo, que pergunta idiota, eu não sou machista. Mas, no último quadrinho, aqui no último quadrinho, ele vai dizer o seguinte, aliás, típica, pronto, há o que nós chamamos de quebra de expectativa. Por quê? Eu esperava dele uma resposta, mas no último quadrinho ele quebra totalmente a minha expectativa. Ao dizer, aliás, típica, ele está juntando esta última parte aqui, que pergunta idiota, com aliás típica, pergunta idiota, tipicamente de mulheres, das fêmeas. Portanto, ele é, sim, machista, tá? Para que se entenda esse texto, é necessário o que nós falamos lá no início. Articular as partes. Lendo a primeira e a segunda parte somente, você cria a sensação que o machista. Ok? Então, moçada, olha só. Nota-se que a expectativa foi quebrada. Não foi quebrada? Foi. É uma quebra de expectativa. Isso significa que os quadrinhos devem ser lidos como uma totalidade. Não tirem conclusões precipitadas lendo apenas uma parte do texto. O texto deve ser lido unindo-se todas as partes articuladas, de maneira a uma ser complemento da outra. Entendeu? Ó, os textos verbais devem ser interpretados dessa forma. Não se pode interpretar as partes isoladamente, tá? Eu estou dando o exemplo de uma tirinha, mas isso é qualquer texto. Porque se o texto, presta bem atenção, porque você não vai somente interpretar texto. Você vai também ler os textos e produzir outros textos. Quando você não articula bem as partes de um texto, há um problema chamado de incoerência. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha. Vem estudar no LACENEM, a melhor equipe do Brasil.